Olá, muito boa noite. Estamos aqui de novo das nossas lives de quarta-feira. Hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana que é sobre ceratocone. E hoje novamente o nosso convidado é o Glauco. O Glauco que é professor da Federal do Paraná. Estamos aqui, ele já está entrando e já vamos começar a nossa conversa. Muito boa noite, vamos chegando. Boa noite, Glauco, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite. Tudo certinho, boa noite. Estamos aqui começando a nossa live aqui de quarta-feira. Hoje vamos falar sobre glaucoma. Para quem não sabe, gente, a gente tem esse costume de fazer essas lives aqui às quartas-feiras, né, às 8 horas, falando sobre problemas de saúde, sobre dicas de saúde, né, e eu tenho o privilégio de ter o Glauco como um amigo que novamente aceitou fazer parte desse nosso bate-papo aqui, Glauco. Seja bem-vindo. O pessoal que não te conhece ainda, se você quiser, fica à vontade para se apresentar. Perfeito, vamos lá. Bem, somos colegas aí de longa data, né? Desde a residência do Hospital de Clínicas, que eu era 2 anos antes, né? Se não me engano, eu era R3 e você era R1, né? Lá nos idos de Exatamente. 2008, por aí, então uns 12 anos atrás. E, né, ao longo desse tempo aí, né, a gente sempre teve uma super amizade aí com o Wilson e eu depois segui, eu fiquei por quase 2 anos nos Estados Unidos, trabalhando em parte de segmento anterior, e voltei aqui para a Universidade Federal do Paraná, onde eu estou coordenando o Fellow em segmento anterior, e a área de segmento anterior inclui o ceratocone, que é a área que a gente vai discutir aqui. Então, eu estou dentro da universidade, a gente trabalha bastante com a parte de pesquisa em ceratocone, até estou co-orientando uma tese, né, que é até da Crislane, né, da minha esposa, ela vai defender agora, dia 2 de dezembro, lá na USP, também sobre ceratocone e anel intrinstromal. Então, é uma área que a gente gosta bastante e trabalha no dia a dia, né, com essa doença. Maravilha. Bom, hoje, então, como você já adiantou, nós vamos falar sobre ceratocone. E ceratocone é algo muito comum no consultório, né, Glauco? E, inclusive, a gente tem um mês aqui no Brasil dedicado à prevenção e à orientação do ceratocone, que é o Junho Violeta, né? É um mês que a gente faz várias campanhas, nós oftalmologistas nos empenhamos para levar para a comunidade essa informação, porque o ceratocone, como a gente vai falar durante nosso bate-papo aqui, ele é uma alteração que tem um fator genético envolvido e que também tem um fator ambiental, ou seja, tem coisas que a gente pode fazer para evitar que ele progrida e para evitar que ele atrapalhe o dia a dia das pessoas, né? Mas que a gente pode começar, como diria o outro do início, né? Uhum, Vamos lá, vamos começar passando a bola para você, Gal. Explica para nós direitinho aí o que é o ceratocone. É uhum. uma doença grave? Não é? O que a gente pode falar dele do ceratocone? Então vamos lá. Vou até começando aproveitando que você falou do Junho Violeta, né? A gente tem agora, dia 10 de novembro, ontem, foi o Dia Mundial do Ceratocone também. Então, mais um período de Legal. lembrança da doença. Eu até, né, para quem depois tiver, né, curiosidade, me seguir, amanhã eu vou dar uma palestra numa rádio aqui de Curitiba, junto numa parceria da universidade. Então, depois, quem quiser depois me seguir, eu vou falar um pouquinho mais lá sobre o ceratocone. Mas começando, né, então, do que é. Então, a gente tem a parte mais externa do olho é a córnea. É uma lente natural que a gente tem, de cerca de 44 graus, e que é necessária uma lente transparente, é como se fosse o vidro de um relógio, né? E ela é necessária para a focalização das imagens. É uma lente de alto poder, é o maior, né, a lente de maior poder que a gente tem nos olhos. Se a gente até comparar, você tem lá 2, 3 graus de miopia, você está falando em 2, 3 graus. A córnea são 44, 46, 48 graus. Então, qualquer pequena irregularidade, né, ou assimetria nessa lente vai causar uma distorção da visão.
E no ceratocone, o que a gente tem? A gente tem uma fraqueza na estrutura dessa lente natural, né? Como se o vidro do relógio não fosse bem um domo certinho. Ele vai ter uma fraqueza estrutural em que ele vai cedendo e vai abaulando essa estrutura e causando distorção da visão. Então, é uma fraqueza biomecânica, uma fraqueza estrutural na córnea que vai levar a uma deformação na forma dela e uma deformação na parte óptica dessa córnea, causando, né, essa visão embaçada e distorcida. Vamos só passar, acho que rapidamente também na fisiopatologia. Então, uma doença em geral do jovem, que vai atrapalhar justamente as pessoas na fase de aprendizado e os adultos jovens, né, no seu início da sua fase de trabalho. Então, por isso acaba sendo um pouco mais dramática, né, no impacto na sociedade. O ceratocone normalmente vai começar próximo da adolescência, onde começa essa deformação, e ela vai progredindo até próximo dos 30 anos. Alguns pacientes podem estabilizar antes, alguns pacientes depois, isso depende de outros fatores que a gente vai estar conversando para frente, mas essa, né, distorção é progressiva e, se não tratada, em alguns casos ela pode causar uma irregularidade tão grande na córnea que a gente pode precisar de um transplante de córnea, sendo hoje o ceratocone a causa mais frequente de transplante de córnea no nosso país. Então, é o principal motivo, né, de uma cirurgia maior, né, mais invasiva, que é o transplante de córnea, no Brasil. Bacana. É interessante isso que você falou, porque a gente vê realmente, né, que atrapalha muito a esse jovem mesmo, né, a pessoa em idade escolar, que está ali se desenvolvendo, crescendo, estudando, né, e acaba tendo essa dificuldade visual e muitas vezes acredita que é só o óculos, e vai fazer a consulta e muitas vezes descobre que tem esse problema, né? E então, dando continuidade no que a gente está falando e já aprofundando, na verdade, o que você já disse em algumas coisas, né? Vamos falar então a respeito dos fatores de risco, né, Glauco? Na verdade, não é que seja um fator de risco, mas a prevalência, vamos dizer, a incidência é maior em jovens, né? Mas o que mais que a gente pode falar a respeito dessas causas, dos fatores que podem levar a pessoa a ter ceratocone? Nós temos, então, fatores genéticos, né? Então, a parte genética da pessoa tem uma facilidade para desenvolver essa fraqueza estrutural. Na verdade, a gente tem uma alteração na ligação entre as fibras de colágeno da córnea, ela vai cedendo. Então, é uma característica bioquímica da córnea da pessoa. No Brasil, né, principalmente no sul do Brasil, apesar de a gente não ter estudos de larga escala populacionais, como a gente tem em outros locais, a gente acredita que essa incidência seja extremamente alta, né? Se a gente pega estudos internacionais de incidência e prevalência de ceratocone, um dos locais mais afetados no mundo é na Itália. Então, talvez aqui, por a gente ter bastante, né, o DNA italiano aqui, ele trouxe, né, também o ceratocone, tá? Então, até falando em termos de incidência, se a gente pegar dados de trabalhos antigos, vamos falar em 1 para cada 2.000 pessoas. Esse é um dado provavelmente que não é real para nós. Primeiro que esse dado foi feito numa época em que só se diagnosticava ceratocone muito avançado, porque a gente não tinha exames diagnósticos, não fazia eles em larga escala, então não diagnosticava casos mais leves, né, ou moderados, que até são a maioria hoje. E também porque foram feitos em países, né, nos Estados Unidos, em que a gente tem, né, pelo que a gente vê, uma incidência menor do ceratocone. Então, assim, essa parte genética é muito importante, principalmente se tem algum parente mais próximo de primeiro ou segundo grau. Alguns trabalhos falam que se a gente tem um parente de primeiro grau, né, pai, mãe, né, o segundo grau, irmão, né, a gente acaba tendo uma chance de até 10% de ter ceratocone. É importante saber que, assim, não é que o pai tem, você vai ter, né? Na verdade, pela estatística, até 90% das vezes você não vai ter, mas a chance é grande, né? De 10%. E é uma doença que, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue estabilizar e parar a evolução da doença e ter um prognóstico muito diferente do que se a gente passa anos e descobre só lá na frente, quando ela está muito avançada, tá? Então, além dessa parte genética, né, que a gente não consegue controlar, é chamado não modificável, a gente tem os fatores ambientais.
E esse é o principal, e aí o foco até na campanha lá do Junho Violeta é justamente no não coçar os olhos, né? Quando a gente vai ter qualquer trauma mecânico dos olhos, a gente tem uma estrutura frágil, né? A córnea tem uma alteração genética para ela ser mais frágil. Se a gente for mexendo na córnea, né, coçando os olhos, a gente vai, né, soltando essas fibras e vai possibilitando a progressão do ceratocone. Né? Então, o ato de coçar os olhos é importante, e a gente tem outros fatores não tão bem estabelecidos, mas como as pessoas dormirem de bruço em cima dos olhos, tudo que a gente tiver trauma direto nos olhos, a gente pode progredir. Né? Tem outras, né, síndrome de pálpebra flácida e outras alterações de pálpebra que também estão associadas com o ceratocone. Mas assim, como o recado geral se tem algum parente, você deve buscar para avaliar se você tem ou não, se tem algum parente mais próximo, né? E se você tem, né, atopia, alergia, rinite, conjuntivite alérgica, né? Você deve procurar também avaliar se você tem ou não alguma alteração de ceratocone, e deve procurar parar e saber que isso não é saudável. Antes fala, só coço do ladinho, né? Não tenho só do ladinho, né? A gente gera um processo inflamatório, vai coçar cada vez mais, né? Então não é legal. A gente tem que interromper né, esse círculo vicioso do prurido ocular. Esse negócio de coçar só um pouquinho, né, é complicado. Ainda mais assim, quando, por exemplo, a pessoa tem uma picada de inseto, a pessoa sabe que se ela coçar ali, isso vai piorando, vai aumentando, vai edemaciando, vai inchando, né? Então vai acabar piorando. E o foco geralmente da campanha é esse mesmo, né? Não orientar que a pessoa deve cuidar, não ficar coçando os olhos. E aproveitando que você mencionou aí dos fatores genéticos, né, que tem a incidência aumentada, né, nos grupos de risco ali, eu acho que você não comentou, mas eu lembro que você já me falou isso algumas vezes também, que o paciente que tem síndrome de Down, por causa da alteração no cromossomo 23, né, ele também tem uma predisposição maior a ter o ceratocone. Então, fica um recado também para olhar com mais atenção para essas pacientes também, né? Exatamente. Tem uma alteração do colágeno, né, que também está no cromossomo 23, e outras alterações também, doenças que têm alteração de colágeno. Então, a gente tem pacientes que têm os dedos mais longos, que é uma chamada síndrome de Marfan, né, são pacientes altos, longilíneos também tem. Então, existem outras doenças sistêmicas também que podem estar associadas com o ceratocone. Maravilha, Glauco. Bom, é muito comum os pacientes irem ao consultório, mas não saberem que tem ceratocone. A gente tem feito no consultório cada vez mais diagnóstico. Eu não sou especialista em córnea, mas eu sou oftalmo geral numa cidade pequena, que é Nova Esperança, Colorado, e em Maringá, que já é um lugar maior. E é nítido, desde que eu me formei, até eu começar a clinicar, né, já faz 10 anos que isso está acontecendo, né, que eu já sou oftalmo, eu notei nitidamente esse aumento, e corresponde ao que a gente vê, né, os aparelhos melhoraram, os métodos diagnósticos e a procura da população. Mas eles procuram, geralmente, porque não estão satisfeitos com a visão. E quais seriam os sintomas que mais prevalecem nas queixas de quem tem ceratocone, mesmo que eles não saibam ainda que tem? Então, o prurido ocular, ele também é aquela história do ovo ou da galinha, não se sabe o que causa né? Existem teorias dizendo que o próprio ceratocone, né, causa o prurido ocular, né? Então a pessoa tem ceratocone e teria mais vontade de coçar os olhos, não só o inverso, de quem coça os olhos desenvolve o ceratocone. E essa distorção visual, essa perda de qualidade visual. Né, aquele óculos que cada 6 meses está mudando, né, é um grau de astigmatismo com miopia que vai aumentando ao longo do tempo, e cada vez que você faz o óculos, poxa, ele não está tão bom, né, você vê um olho está diferente do outro, está um pouquinho pior, porque normalmente a doença ela é bilateral, ou seja, acontece nos 2 olhos, mas ela é assimétrica, tem um olho que está pior do que o outro. Né? Então, o mais clássico foi trocando os óculos, foi vendo, e até que, né, num exame daí de rotina, vai ver, poxa, aumentou esse astigmatismo,
faz um exame do feixe retinoscópico, que é um exame que passa luz nos olhos, né? O oftalmologista pode identificar, né, um reflexo alterado da córnea, um reflexo em tesoura, e os exames daí para realmente fazer o diagnóstico seriam a topografia, que vê a curvatura da córnea, a paquimetria, que vê a espessura, no ceratocone a gente tem um afinamento da córnea, ou a tomografia de córnea, o Pentacam, o Galilei, que vê a córnea em 3 dimensões e consegue entender bem se tem alguma área localizada de fraqueza. Tá? Então, assim, o diagnóstico, esses exames cada vez, né, melhoraram, e hoje a gente consegue até diagnosticar ceratocones que são chamados subclínicos, ou seja, a gente encontra ele no exame, mas o paciente tem uma visão normal, ele, né, com os óculos ele é tudo perfeito, mas você já vê aquela fraqueza e daí você vai monitorar muito de perto, né, para se tiver qualquer alteração você estabilizar e não esperar o paciente perder visão. Né? A gente hoje em dia tem a possibilidade de tratamentos mais precoces como o crosslink, né, que a gente acho que vai conversar um pouquinho além. Maravilha. Isso que você falou, não que a gente queira que o paciente fique doente, mas quando a gente consegue descobrir que ele tem um problema precocemente, acho que isso é muito legal, porque a gente consegue muitas vezes mudar a história natural da doença, né? E impedir que ele faça tratamentos que seriam mais, vamos dizer assim, agressivos e com maiores riscos, né? Então isso é muito bacana. É uma coisa que aqui ainda acontece bastante, principalmente aqui no interior, Glauco, né? Aquele paciente que dá para desconfiar também, que fala, eu já passei por 5 oftalmos, nenhum óculos serviu direito. Né? Cada vez fala, é um óculos diferente. Será que você é o sexto? Faz uma consulta, é um óculos diferente, ele traz 5, 6 receitas, todas diferentes, né? Esse é todas diferentes, também. Nunca satisfeito, e aí você desconfia, adulto jovem ou adolescente, tá ali. Apesar que eu fiz vários diagnósticos aqui aqui na Esperança em Colorado de ceratocone em adultos, né? Que na verdade tinham um certo desconforto, a visão não era tão boa, mas que elas estavam bem, assim, vamos dizer, né? Foram levando, e felizmente não desenvolveram ceratocone avançado a ponto de prejudicar bem, né? Então isso também acontece. Tem até um trabalho interessante, né, que 8% dos pacientes que buscam cirurgia refrativa, ou seja, para tirar os óculos, eles têm ceratocone, né? Porque muitas vezes essa busca é porque eles não estão com boa qualidade com os óculos, e isso por conta do ceratocone, não só por conta do grau. Aí eles vão, então, não estou bem com óculos, eu quero tirar os óculos, vão para avaliar a cirurgia refrativa, e daí é feito o diagnóstico. É um diagnóstico muito importante na cirurgia refrativa, porque a maior parte das técnicas de cirurgia refrativa a gente não pode fazer em pacientes com ceratocone, então é contraindicado, né, as técnicas tradicionais de laser, como o LASIK ou o PRK. Exatamente. Bom, uma pergunta também, pessoal, só para deixar claro aqui, pessoal que chegou agora, eu desativei os comentários, mas aqui embaixo tem aquela interrogaçãozinha, pode mandar pergunta, tá? O pessoal já foi mandando durante a semana algumas perguntas que a gente vai responder durante a live, e fiquem à vontade, no final eu vou desativar aqui, ou melhor, vou ativar os comentários, para quem quiser falar diretamente aqui com o Dr. Glauco comigo, fica à vontade. Tá? A live também depois fica salva aqui no IGTV e vou subir ela para minha página, para o meu canal do YouTube. Também estão convidados a assistir lá, caso não conseguiram chegar no começo ou perder alguma parte. Tá bom? Bom, Glauco, uma pergunta comum ali. A pessoa descobre que tem ceratocone. É comum o ceratocone evoluir? Tem algum tipo de estudo de prevalência que isso acontece, idade ou alguma outra coisa para direcionar, orientar esses pacientes? Sim, o principal fator para a progressão do ceratocone, de novo, coçar os olhos é sempre importante, então assim, a pessoa tem que cessar o prurido ocular, acho que isso talvez seja o sinal, né, mais importante, mas em relação aos não modificáveis é a idade, né? Então, pacientes abaixo de 18 anos, pacientes muito jovens, a chance de progressão é realmente muito grande, né? Alguns trabalhos mostram que chega a 90% dos pacientes abaixo de 18 anos com diagnóstico de ceratocone vão progredir, né, no período de 1 a 2 anos. Já, por outro lado, pacientes mais velhos, né, acima de 30, 35 anos, acima de 35 anos é realmente muito rara a progressão.
né? Só se o paciente, claro, estiver coçando, né, não estiver tendo esse controle, ele pode progredir, mas a possibilidade de progressão em pacientes acima de 30, 35 anos, ela é menor, a gente fica mais tranquilo. Entre 18 e 30 anos é justamente aquele caso que a gente vai estar seguindo, buscando identificar a progressão, e se identificar alguma progressão, a gente pode, né, lançar mão dos tratamentos como o crosslink. Maravilha. Justamente entrando nessa parte ali de tratamentos de ceratocone, né, a gente sabe o seguinte, né, quando o paciente descobre precocemente, como quase tudo na medicina, né, fica muito mais simples e mais seguro acompanhar esse paciente entre as diversas alternativas de tratamento, né. Tanto é que existe, não é também tão raro assim, pacientes que têm ceratocone que não evoluem, como o Glauco acabou de dizer ali, não é um percentual que tem de evoluir apenas. Tem pacientes com ceratocone que não evoluem, que ficam com uma visão satisfatória com óculos. Sim. Às vezes precisa fazer outro tipo de tratamento, como lente. Mas quais seriam as opções diante de todos os tipos e graus de ceratocone, de tratamento cirúrgico, claro. principalmente? O ceratocone é uma doença assim que até o entendimento dela e os tratamentos avançaram muito ao longo dos últimos 20 anos. Então a gente mudou bastante a abordagem, né? Então a gente tem até novos fluxogramas de definir o que a gente pode fazer. Antigamente, só para ficar mais claro, a gente simplesmente não tinha nada para estabilizar, né? A gente só olhava o ceratocone evoluir, quando dava para usar óculos, usava óculos, quando não dava para usar óculos, usava lente de contato rígida, né? Quando não dava para usar lente de contato rígida, indicava o transplante. A gente tinha só essas 3 opções, né? Hoje em dia a gente tem o crosslinking, que é como se fosse um bronzeamento da córnea. A gente aplica uma vitamina na córnea chamada riboflavina, que é a vitamina B2, e após a córnea estar encharcada com essa vitamina, a gente aplica um raio ultravioleta, um UVA, que vai fazer uma reação bioquímica chamada ligações covalentes entre as fibras de colágeno e deixar a córnea mais firme, mais resistente. Então, esse procedimento ele é indicado para quando há evolução. Então, ou você diagnosticou a evolução, ou seja, você tem 2 exames em momentos diferentes e está vendo que está progredindo, ou daí são protocolos mais recentes que pacientes abaixo de 18 anos, com uma chance de progredir muito grande, você pode indicar o crosslinking sem detectar a progressão. E vou dizer que acima de 35 anos é muito raro a gente fazer o crosslinking, porque a progressão é muito rara, né? Até no protocolo da ANS, do rol de procedimentos, ele exclui pacientes acima de 35 anos, dada a sua baixa probabilidade de progressão. Então, o crosslinking é para estabilizar uma progressão. Se o paciente não tem progressão, não adianta você fazer o crosslinking, né? O paciente está lá com 30 anos, estável, só que ele tem um pouco de perda de visão, né? Aí a gente vai ver os mecanismos de restaurar a visão dele. Então, desde o óculos, e o óculos, né, muitos pacientes com ceratocone têm uma visão satisfatória e conseguem ir bem com óculos, né, com miopia, astigmatismo. Às vezes não chega a 100%, mas tem uma visão que ele, né, passa no Detran, tem uma visão funcional. Se o óculos não é satisfatório, a gente pode lançar mão da lente de contato. A lente de contato rígida é aquela que tem o potencial de dar uma qualidade superior ao óculos. A lente de contato gelatinosa, em geral, ela vai dar uma visão mais parecida com a do óculos. Então, até aquele paciente que usa óculos, ele até pode ter uma lente gelatinosa para ele viver no dia a dia. Ele não precisa usar lente rígida caso a visão seja aceitável, né, com a lente gelatinosa. Então, se a visão não é boa, lente rígida. A lente rígida é o que, assim, potencialmente, quando o paciente consegue usar a lente rígida, e a lente rígida, de novo, passou por grandes mudanças, a gente tem hoje lentes super confortáveis, né? É muito raro a gente não conseguir adaptar hoje uma lente rígida num paciente com ceratocone. Na maior parte das vezes é possível adaptar. A lente rígida, ela por ser uma superfície, né, dura, né, entre aspas, não importa o quão irregular a córnea esteja por trás da lente, a lente vai ser a nova superfície óptica, então, potencialmente, essa seria a melhor visão possível do paciente. A gente sempre orienta que nenhum outro tratamento tem o potencial de enxergar tão bem quanto uma lente rígida.
porém não são todos os pacientes que toleram a lente rígida, né? Melhorou muito, mas ainda assim a gente tem aqueles pacientes que têm dificuldade depois de 2 a 3 horas, começa a ter desconforto, né? Não se adaptam na rotina, né? Tem que ter aquele cuidado de todo dia estar tirando as lentes, lavando, cuidando. Então, quando a lente não é uma opção, né? O paciente testou a lente não ficou boa, aí a gente pode partir para os tratamentos cirúrgicos, em que a gente tem hoje o anel intraestromal, o anel de Ferrara, né, que no Brasil foi popularizada pelo Paulo Ferrara, que é um oftalmo que ainda está atuante em Minas Gerais, em que a gente consegue daí, num procedimento minimamente invasivo, com anestesia de colírio, né, a gente coloca um segmento no meio da córnea. Esse segmento reduz a distorção da córnea e melhora a qualidade de visão. Então, o anel é um procedimento, de novo, 2, 3 dias depois a pessoa está trabalhando, então a gente não entra dentro do olho, os riscos são realmente muito menores, né, num procedimento de anel intraestromal. Ele é um procedimento reversível, então se eu tiver algum tipo de problema, a pessoa achar que não ficou legal o anel, a gente pode remover ele, volta a ser como estava antes, né? E quando assim não tem condição do anel, um ceratocone muito avançado, ou já tentou o anel e ainda não teve a qualidade adequada, a gente sempre pode lançar a mão do transplante de córnea, que também avançou muito ao longo dos últimos anos. A gente tem hoje os transplantes lamelares, o transplante lamelar anterior, chamado DALC, em que a gente preserva a última camada da córnea, o endotélio, e reduz o risco de rejeição. E que vai muito bem. Dentre todos os transplantes, o transplante de córnea é o que tem maior taxa de sucesso, né, em qualquer transplante de órgão. Por a córnea não ter vasos, a chance de rejeição, a chance de problemas ela é muito menor. Os pacientes, em geral, não precisam usar imunossupressores sistêmicos como eles precisam usar quando tem algum outro tipo de transplante, né? Então, vai muito bem, né? A taxa de sucesso é acima de 90% em 10 anos, em termos de transparência de córnea, porém, é claro que é um tratamento, né, que não é reversível, é mais invasivo, né? Existem riscos, sim, de perda de visão, né? Então, quando a gente consegue evitar o transplante com os tratamentos menos invasivos, é excelente. Quando eles não são uma opção, né, o transplante funciona muito bem e tem o seu papel ainda muito relevante no tratamento da doença. Mas transplante mesmo, só voltando, normalmente menos de 10%. Entre 5 a 10% dos pacientes com ceratocone vão chegar no estágio para transplante, né? Mais de 90% dos casos de ceratocone a gente consegue tratar com os outros tratamentos. Legal, Glauco. Interessante, até a gente conversou, eu e a Crislane, né, uns dias atrás, aí, sobre as lentes, né, e é exatamente isso. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de lentes, com sucesso muito grande, mas vale lembrar que no caso do paciente com ceratocone, é muito comum a associação com alergia, né? Então, o simples fato de usar a lente de contato pode agravar essa alergia, dificultar o uso da lente, da adaptação, né? A pessoa que tem alergia pode desenvolver alterações na pálpebra que modificam a superfície ou mexem com a lente, que pode dificultar também. Enfim, é um paciente especial, o paciente com ceratocone, né? Ele tem que ter algumas lentes específicas para o caso dele e, infelizmente, não são todos os pacientes que podem usar a lente, né? Uhum. E aí tem todas essas alternativas que o Glauco falou, que começa em casos mais simples de óculos, lente rígida, aí depois vai para anel, transplante de córnea, e às vezes até associação, né, Glauco, de crosslinking com anel e algumas outras alternativas também. Uhum. Bacana, Glauco. Pode falar. Não, perfeito. Só é comentado as associações, né? Geralmente, quando você tem um paciente que está progredindo, né, um paciente muito jovem e já tem uma distorção grande, né, e tem alergia, dificuldade de adaptar a lente de contato, a gente pode lançar mão da associação do crosslink, ou seja, fazer o crosslink para estabilizar com o anel intraestromal. Tá? Existe ainda associação de outros tratamentos para tentar reduzir o grau, quando a gente tem associado, por exemplo, 8, 10 graus de miopia, né, eu não posso fazer o laser, como eu comentei, mas eu posso fazer o implante de uma lente fáscica como uma Artisão AICL. Então, muitas vezes a gente pode fazer um procedimento triplo até, né, estabilizar o ceratocone com o cross, regularizar a córnea com o anel,
e reduzir o grau com, né, uma lente fásica. Então, realmente é muito personalizado para cada paciente, ver a necessidade que ele tem, né? E a gente tem muitas armas aí hoje em dia para a gente conseguir ir melhorando a qualidade de vida do paciente. Isso aí, bacana. Bom, dando continuidade aqui, tive uma pergunta que eu recebi aqui nos comentários que eu deixei quando eu divulguei a live. De certa forma a gente já respondeu, mas vamos reforçar aqui especificamente. A Ana Clara perguntou para mim o seguinte: ela tem um familiar com ceratocone, ela tem um tio. Uhum. O que ela pode fazer para ela não desenvolver ceratocone? Essa foi a pergunta dela. Ela tem chance de desenvolver? Bom, a gente já conversou anteriormente que existe sim uma relação, lógico, quanto maior o parentesco, mais próximo, parentesco, primeiro grau, etc., né, maior essa chance, né, Glauco? Mas não é certeza a mesma pessoa tendo um parente tão próximo que vai desenvolver, né? Exatamente, não é certeza. Então, assim, sempre uma consulta de rotina já pode ajudar, inclusive informando que você tem, né, o tio com ceratocone, o médico já vai avaliar o reflexo, avaliar o tipo de grau, eventualmente pedir, né, um exame de topografia, e o que você pode fazer é não coçar os olhos, né? Não coçar os olhos já ajuda, né, a não ter evolução, até caso você tenha, por exemplo, o ceratocone subclínico, que é uma possibilidade até frequente em parentes de pacientes que têm ceratocone. Isso é uma coisa que se vocês que entraram aí saírem sabendo disso aqui para orientar as pessoas que convivem com você, para você mesmo se cuidar, é não coçar os olhos. Parece algo bem simples, né? Mas é difícil. Quem tem alergia sofre nessas horas. Ainda mais com máscara, né, Glauco? Eu não sei você, mas eu tenho recebido muito paciente que ataca a rinite, coça e tosse, difícil, né? e abaixa a máscara, e sobe a máscara, e coça o olho. Isso está sendo bem comum, infelizmente. Difícil, né? A máscara, que é algo que a gente tem que usar, está bem complicado. Nos dias atuais aí, ar-condicionado, né? E muita coisa aí que piora mesmo a superfície ocular e dá vontade de coçar os olhos. Beleza. Glauco, uma pergunta aqui mais técnica também que me fizeram, mas se você souber responder aí, vamos tentar responder a pessoa. E os planos de saúde, eles pagam as cirurgias para o tratamento do ceratocone? Eu entendo que de repente não paguem todas, né? Mas acho que alguma cobertura talvez tenha nos planos de saúde, né? Claro, não, bem interessante. Como eu passei, assim, o ceratocone, né, as possibilidades vêm aumentando quase que exponencialmente de tratamentos, né? E os planos de saúde, eles seguem o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que vai determinar o que os planos devem cobrir como cobertura mínima. Esse rol, ele geralmente é um pouquinho atrasado, a gente tem os procedimentos um pouquinho mais antigos ali, né? E eles avaliam vários critérios para incluir ou não no rol. Então, por exemplo, a gente teve a inclusão relativamente recente, acho que faz uns 3 ou 4 anos, do crosslinking. Até 3 a 4 anos a gente não tinha, né, o crosslinking com cobertura e hoje a gente tem. Então é uma arma que a gente tem. O crosslinking ele tem só uma diretriz de utilização bastante restrita. Por exemplo, acima de 35 anos não faz pelo plano. Né, pacientes, a gente precisa determinar ou avaliar mesmo a progressão, né, tem que documentar, mandar lá para eles verem, mas eles, em geral, se você estiver dentro dos critérios, o crosslinking vai ser liberado. Agora, por exemplo, as próprias lentes rígidas, elas não são cobertas, né? Entende-se assim como um óculos, alguma coisa que a gente não teria cobertura. Nos Estados Unidos, por exemplo, o convênio paga um óculos por ano para o paciente que tem a necessidade do óculos, né? Aqui não tem essa cobertura de medicamentos ou de, né, um medicamento para alergia, coisa assim, a gente não tem cobertura. O transplante de córnea em si, sim, mas é coberto o transplante de córnea penetrante, que é aquele transplante de córnea mais antigo, né? Quando a gente vai fazer o transplante lamelar, que é esse transplante mais avançado, em que a gente preserva, né, a camada do endotélio, a gente utiliza alguns materiais que não têm cobertura, né? Então, o anel, ele é coberto também faz uns 4 anos, com diretriz de utilização, então tem que ter uma ceratometria mais alta. Então, às vezes, a gente tem indicação clínica de fazer o anel, esse caso vai melhorar, mas ele não está no critério que o plano libera, né? Assim como a refrativa. A refrativa libera acima de 5 graus. A pessoa tem 3 graus, o convênio não libera, apesar de você poder fazer a refrativa. Então, o anel também tem essa restrição. E o anel, quando ele é liberado a técnica manual.
em que a gente usa, pinças, um bisturi de diamante para tentar fazer um túnel dentro da córnea de maneira manual e colocar esse segmento. A gente pode fazer o anel também utilizando um laser de femtosegundo, que é um equipamento de alto custo, mas mais moderno, em que o laser vai fazer esse túnel dentro da córnea onde a gente vai inserir o segmento. A cirurgia com o laser, né, acaba sendo um pouco mais previsível, porque a gente coloca o anel sempre bem naquela profundidade, a gente não consegue ter toda essa precisão, né, com a técnica manual. Então, se a pessoa deseja utilizar o laser, ela acaba tendo algum custo, né? Então, assim, é muito de caso a caso, né? Algumas coisas a gente consegue utilizar o plano, né? Outras coisas a gente não consegue. E até como dando de mais uma orientação aí, até uma comemoração aqui para a gente, né? Você que teve no serviço aqui do HC, nós essa semana recebemos os anéis e o material para implantação do anel manual no Hospital de Clínicas. Então a gente vai estar fazendo daí pelo SUS, lá no Hospital de Clínicas, o implante de anel, né? Vão ser 2 a 3 casos por semana, nós já temos aí uma lista de uns 30 pacientes, então ao final do ano aí a gente vai estar, né, fazendo pelo SUS o implante do anel no Hospital de Clínicas. Que bacana, né? Bom, é bom ouvir essas coisas, né? Porque como eu fiz também aí a Universidade Federal do Paraná, eu sei de várias dificuldades que existem aí no serviço público, especialmente nesse serviço que é referência, né, do estado aí do Paraná e até de outros estados que às vezes acabam indo para aí, né? E a gente sofria com as coisas mais básicas, né, para poder fazer cirurgias comuns, até de catarata, né? Teve época aí que o aparelho de facomulsificação estava com a caneta quebrada, e aí a gente ficava sem poder operar por causa dessa dificuldade que tem. Então é muito bom. E eu sei que boa parte dessas conquistas foram graças a essa equipe nova que chegou aí, que é o Glauco, a Crislane, o Lisandro. Fico muito feliz de ouvir isso, que a gente tem muito carinho por aí, né? A Federal do Paraná a gente deve muito à universidade, né? Exatamente. A gente se formou. É tudo um caminho longo para a gente organizar ali, porque tem que organizar, é tudo via licitação, né? Então, organizar o processo licitatório, né? São meses ali de preparação e responder para a gente conseguir chegar e ter disponível o material, né? Isso, bacana. Só vai lembrar uma outra coisa que o Galco falou sobre a ANF, né? Geralmente no começo do ano, na verdade, né, Glauco, eles fazem algumas reuniões para incluir algumas coisas no rol, né? Ou seja, o que o plano vai ser obrigado a fornecer como tratamento e opções terapêuticas para os pacientes que têm aquele plano, né? Então, isso que a gente está falando hoje, talvez daqui a 1 ano, 2, já não seja mais bem assim, né? Talvez já sejam inclusos outros procedimentos que a medicina vai incorporando no dia a dia, né? E isso também que você comentou das técnicas, né? É interessante, né? Porque às vezes a pessoa tem indicação de colocar o anel, só que tem uma córnea muito fina para se fazer no manual, porque pode ter complicação, né? E como o laser ele é mais preciso, eu acredito que até a quantidade, a limitação dos procedimentos seja maior por causa disso, né? Exatamente. Tem as maiores técnicas, né? A gente tem situações técnicas, por exemplo, o anel, em alguns casos, pode ser usado para corrigir um autoastigmatismo de um paciente pós-transplante de córnea, né? Um paciente já fez um transplante de córnea, a gente pode colocar o anel para corrigir. Só que eu não consigo, numa córnea transplantada, fazer a técnica manual. A tração que a gente faz, o transplante não permite. Então, daria para fazer só com o laser, né? Porém, daí a gente não tem a liberação do plano daí nesse tipo de caso, né? Uma córnea muito fina, como você citou, alguns casos a gente, né, não consegue fazer manual. Maravilha, Glauco. Bom, a gente está caminhando para o final das nossas perguntas aqui, né? Já é a segunda vez que o Glauco faz aqui comigo, a gente tenta fazer aqui nos 30 minutinhos, mas acaba se estendendo um pouquinho mais, que o bate-papo é sempre interessante, né, Glauco? Claro. Pelo menos para a gente que gosta do assunto. Né? Bom, eu tenho uma pergunta que eu recebi aqui também, Glauco. Eu vi na internet que tem uns cursos para melhorar a visão. Né, umas pessoas que ficam fazendo exercício até o ar livre, olha para o sol, né, faz algumas coisas de ficar tampando o olho, exercícios, etc. Né? Aí me perguntaram o seguinte: através desses exercícios para os olhos,
essa alternativa de tratar o ceratocone pode dar resultado, ou seja, eu consigo algum exercício, alguma desses cursos pela internet que dá para melhorar o ceratocone? Não, boa pergunta. Então, assim, e de novo, o que a gente trabalha sempre com a ciência, né? Então, assim, de dados científicos, e a ciência a gente tem, né, na oftalmologia, ali no estudo dos olhos, né, pelo menos ali os últimos 300 anos, né, de muita investigação em muitas áreas, né? Então já se tentou, né, provar e fazer exercício para várias situações. Até algumas foram um pouco mais, tiveram um sucesso um pouco maior, como estrabismo e tudo. Mas assim, em ceratocone realmente não tem nenhuma, né, nenhuma evidência de que qualquer tipo de exercício vá funcionar para o ceratocone. Até porque é uma deformação da córnea, né? Qualquer coisa, se eu for mexer mais na córnea, eu ainda vou piorar né, a deformidade de uma estrutura frágil, tá? Como se eu tivesse um muro que é frágil, se eu ficar mexendo nele lá, eu vou só fazer ele ficar mais instável, né? Então, assim, não existe nenhuma evidência, né, de que qualquer tipo de exercício vá melhorar uma deformidade de uma estrutura. Tá? Teria ainda alguma discussão para outras situações, como eu coloquei, uma fraqueza muscular, né, no estrabismo, né, para presbiopia, né, apesar de a gente ver que não tem evidência também de que isso funcione, mas foi mais estudado. Mas no ceratocone é menos ainda, porque a gente está falando de uma deformidade de uma lente que é estática. Você fazendo exercício, focando para lá ou para cá, você não vai, ela não muda, ela é estática, ela não tem mudança como o cristalino. O cristalino, sim, que é uma lente dentro do olho que você vai ter o músculo ciliar, você vai contrair, vai trazer o foco para perto, vai relaxar, vai olhar para longe, né? Mas a córnea a gente não tem movimentação, ela não tem musculatura, né? Não tem exercício que faça ali. Maravilha. Essa semana também eu recebi uma pergunta de uma mãe de um paciente meu lá de Nova Esperança, né? Ela perguntou para mim assim, meu filho tem 4 anos, coça muito os olhos, consultou e já usa óculos de 3 graus de astigmatismo. Disseram que ele tem risco de desenvolver ceratocone, é verdade? Ela disse para mim que está preocupada com isso. Então vamos lá. O que você acha? Muito raro, mas muito raro a gente ter pacientes com ceratocone se manifestando antes dos 6, 7 anos. 6, 7 anos já é raro, né? É raro já antes dos 10, tá? Mas com 4 anos, eu diria assim que é muito raro. Mas é claro que é importante, né, fazer os exames, né, para avaliar a curvatura de córnea, para avaliar a espessura e até para monitorar essa evolução. Tá? O cuidado da alergia também, o tratamento é, né, muito importante, porque pode vir a desenvolver, mas a maior parte, né, dos pacientes com 4 anos com astigmatismo não é do ceratocone, é um astigmatismo congênito, que já causa a sua, né, piora de qualidade da visão por conta dele já estar presente em todo o desenvolvimento dessa criança. Tá? Mas assim, tratamento da alergia tem que ser feito e monitorizar, né, essa evolução também tem que ser feito. A gente depois, daí, quando fica mais velho, a gente consegue até diferenciar o que é um astigmatismo que era já presente quando o paciente tinha 1, 2 anos, daquele que evoluiu depois, que daí seria do ceratocone, que normalmente vai evoluir depois dos 7, 8, 10, 12 anos. Né? Nesses pacientes, quando a gente faz um teste de lente rígida e a visão fica perfeita, quer dizer que ele não tinha esse astigmatismo quando ele tinha 1, 2, 3 anos. Esse astigmatismo desenvolveu depois, então isso fala a favor de ser um ceratocone. Quando a gente coloca essa lente rígida e a visão da pessoa fica igual à do óculos, né, continua numa visão não 100%, possivelmente ela já tinha esse astigmatismo com 1 a 2 anos. Né, e isso daí não seria um ceratocone. E em alguns casos são difíceis o diagnóstico, né? A gente faz nesses testes realmente com cuidado, vendo, e não é tão infrequente às vezes o paciente, né, vir com uma indicação de crosslinking num quadro que você olha às vezes e você sabe que não é classicamente um ceratocone. Isso acontece. No caso dessa criança aqui, realmente ela tem um grau alto, tá? E descobriu cedo, isso é outra coisa importante que a gente já comentou, né? Em outra live que a gente falou de oftalmopediatria, que quando a criança tem um grau alto, na verdade, tem que fazer consulta precoce para que se trate o grau, para que o seu olho desenvolva a visão, né? Foi isso que você falou, né? Às vezes a pessoa tem um grau alto desde criança, não desenvolve bem a visão,
e aí, mais tarde, a gente não consegue corrigir a visão 100% mesmo com a lente de contato rígida, né? Mas nesse caso aqui, a família, né, o pai tem um grau alto de astigmatismo também, tá? Também acompanha comigo e, felizmente, pelo menos até agora, é astigmatismo. Mas aí entra naquela história, né? Coça muito o olho. Então ele tem a gasolina na mão, só falta botar o fogo. Então não pode. Sim, pode progredir, não pode coçar, tem que tratar, porque até esse grau de astigmatismo depois pode começar a transformar no ceratocone, né? Exatamente. Outra pergunta que fizeram para mim aqui pela internet foi o seguinte: eu já vou desativar os comentários aqui, caso alguém queira falar alguma coisa também, fique à vontade. Aqui é o seguinte: minha prima já fez transplante de córnea. A prima já fez transplante de córnea. Tem alguma chance de eu também ter ceratocone? Não falou idade, não falou mais nada, só falou isso aí, Cláudio. De novo, a gente entra naquele fator que a genética tem, né, mas não é, né, nem de longe 100%, né? Então, você tem um parente que tem ceratocone, você tem uma chance aumentada de ter, né, mas deve fazer a consulta regular, orientar isso para o oftalmo. Olha, eu tenho uma prima que tem ceratocone, e ele vai fazer a avaliação e ver se tem a necessidade ou não de fazer os exames para buscar, né, um diagnóstico, tá? Mas, assim, nenhuma preocupação. O acompanhamento, né? O acompanhamento o acompanhamento é o mais importante. Então, assim, tem dúvida, tem parente, coça os olhos, né? E na verdade, mesmo sem, né, uma consulta com oftalmo né, regular, ela deve ser feita, né? Em idade escolar, é claro que você não precisa, né, o paciente que está super bem, já foi, tem que ir a cada 6 meses, não, né? Mas ele tem que fazer um acompanhamento regular a cada 1, 2 anos, né? Avaliar o grau, ver se tem alguma mudança, e isso já vai poder ser identificado. Criança e adolescente merece um cuidado especial aí nesse acompanhamento, né? Criança pela questão do desenvolvimento visual e das mudanças junto na adolescência, que são mudanças muitas vezes rápidas, né? Quando a criança entra na adolescência, às vezes de um ano para o outro ela dá um estirão de crescimento, né? E pode aí estar relacionado com essas alterações também, né? Crescimento do grau e tudo mais, né? Bom, a gente tinha feito essa programação, Glauco, de falar sobre ceratocone. Acho que nós falamos aqui o principal, nós falamos dos fatores de risco genético, a coceira, né, o prurido dos olhos, principalmente. Falamos sobre o tratamento, que vai desde óculos, lente de contato rígida, anel de Ferrara, ou anéis interestromais corneanos, né, e os transplantes de córnea. Nós falamos também da questão dos tratamentos, da questão dos planos de saúde. Então, queria dizer para aqueles que chegaram um pouco mais tarde, que essa live vai ficar gravada aqui, que nós estamos abertos também para responder alguma pergunta, que eventualmente alguma dúvida que vocês tenham, tá? E também fica o convite aqui para aquelas pessoas que estão aí ainda, que sigam o Glauco, aqueles que estão aí comprando o Glauco também me sigam, porque tem com certeza muita informação legal. Lembrando que todas as quartas a gente faz uma live, e a semana que vem, na quarta-feira, vai ser algo muito interessante para vestibulando. Vou mudar um pouquinho, Glauco, vou deixar de falar de hoje. Semana que vem nós vamos falar com um psiquiatra, sobre ansiedade. Como se ajudar a controlar o nervosismo, as alterações que tem nessa fase que é tão importante, né? Acho que você não, porque você sempre foi super estudioso, super bom, né? Mas eu vou falar para você, eu sofri na prova do vestibular, cara. Eu era muito ansioso. Nossa senhora, acho que vai... mas olha, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, então você tem muito a ensinar. E é isso que é bacana, nós vamos falar porque as pessoas são diferentes, as pessoas às vezes precisam aprender a se conhecer, como fazer, como estudar. O jeito que eu estudo não é o jeito que o Glauco estuda, não é o jeito que você tem que estudar também. E o jeito que você faz a prova, que você se controla, também cada pessoa tem uma forma diferente. E esse psiquiatra que eu vou falar, que é o Dr. Cláudio, que eu vou fazer live com ele a semana que vem, ele tem um programa de acalmar, assim, de relaxamento, uma parte de ansiedade muito legal, que vale a pena conhecer. Aí a semana que vem nós vamos estar falando sobre isso. Perfeito. Tá bom? Parabéns, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente fica à disposição aí sempre, né, para ajudar mais na parte do segmento anterior, mais do que na parte da psiquiatria. Né? Mas agradeço mais uma vez, Wilson. Foi uma honra aí participar. Não, o prazer é sempre meu, Glauco. Eu sei que o quanto que é
vamos dizer assim, difícil para você despender o seu tempo, uma pessoa muito requisitada, internacionalmente até, que a gente sabe, tá, a pandemia está te travando um pouco, graças a Deus, se você vai ter um diminuiu bem os congressos agora aí, né? Mas nas próximas a gente está firme. Tá tudo quanto é lugar aí. Gente, o Eduardo, tudo bom? Um abraço aí, Eduardo, nosso colega oftalmologista, também deu uma passadinha aqui. Um grande abraço. Tá, gente, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Glauco, excelente. Muito obrigado. Viu? Valeu, abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.